Qual a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquinas? O que são redes neurais artificiais? Como construir princípios para o desenvolvimento de uma inteligência artificial ética? Nessa edição do Direto na Fonte, vamos conversar com o professor Leonardo Tomazelli Duarte, membro do BIOS, Centro de Inteligência Artificial da Unicamp, e docente das engenharias na Faculdade de Ciências Aplicadas. Professor, então, a gente queria saber, para começar, as diferenças e as semelhanças entre inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tá joia, Cris. Bom, a inteligência artificial já é um ramo que tem bastante tempo aí na ciência, na tecnologia, e visa justamente tentar trazer para os computadores, né, a resolução de tarefas que a gente consegue fazer, né, mas colocar isso dentro de um computador, por exemplo, né, reconhecer a fala, reconhecer uma imagem, fazer algum processo de resolução, de tomada de decisão que a gente faz a todo momento, né? Isso é o campo da IA, né, da inteligência artificial, de modo bem amplo. O aprendizado de máquina pode ser visto como uma vertente da IA, né, uma vertente onde esses processos são feitos baseado em dados, né, ou seja, a gente faz essas tarefas, né, cognitivas, mas baseada, né, aprendendo, né, aprendendo como? Observando dados. Então, daria para dizer que o aprendizado de máquina é uma vertente, hoje, a mais importante, da IA. Certo. E redes neurais, professor, o que elas são e o que é possível fazer com elas? Bom, as redes neurais são um tipo de modelo, né? Existem vários modelos em aprendizado de máquina, modelos matemáticos que a gente fala, né? Que a gente vai, de alguma maneira, utilizar para fazer essa etapa de aprendizado, né? Existe uma infinidade, existem desde os mais simples até estruturas mais complexas, como as redes neurais. O que elas são? São modelos que, de certo modo, se inspiram no funcionamento do cérebro, ou seja, você tem um modelo complexo, mas feito de pequenas estruturas simples, como o cérebro, né? Um modelo complexo, mas feito de neurônios, que não são tão simples assim, mas são bem mais simples do que individualmente do que todo o funcionamento do cérebro. Então, as redes neurais artificiais que a gente fala em aprendizado de máquina, de certo modo, são modelos que se inspiram nesse funcionamento, ou seja, a gente tem pequenos átomos, né, de processamento simples que juntos formam uma estrutura muito sofisticada de processamento, que nos permite fazer várias tarefas, como as que eu disse, né, na introdução de aprendizado de máquina, como reconhecer uma fala, reconhecer uma imagem, né, tomar uma decisão, etc. Então, talvez o tipo mais conhecido de modelo utilizado em aprendizado de máquina. Essas são as redes neurais. Certo. E a IA no dia a dia das pessoas, professor, você poderia dar exemplos que envolvem questões éticas importantes aí e do uso da inteligência artificial no dia a dia das pessoas? Sim, um fato importante hoje é que esses modelos, esses algoritmos, né, eles são usados em várias áreas, né? Então, vou dar um exemplo concreto, né? Muitos de nós aqui, sistematicamente, aqui abre uma rede social, né? E a gente passa o nosso feed de notícias, né? A gente vai... E existe um algoritmo por trás que, de certo modo, sugere, né? Define qual o feed que você vai ver ao abrir seu aplicativo da rede social. Tem por trás uma inteligência artificial rodando lá, baseado nas suas preferências, no que você gosta mais, do que você curte mais, do que você gasta mais tempo visualizando. Então, esse é um dos exemplos, né, que está todo momento com a gente. Claro, isso é bom, né, porque nos ajuda até a filtrar a informação de interesse, mas também tem implicações éticas importantes, porque, de certo modo, também molda, né, o que a gente está vendo numa rede social, né? Então, isso também tem que ser considerado como um problema a ser observado, né? A gente tem que, de alguma maneira, pensar nas implicações disso. E, claro, além das redes sociais que são muito utilizadas, a gente tem muito uso em saúde, na parte cada vez mais do direito, né, das ciências jurídicas, na parte de concessão de benefícios como crédito, né? E todas essas aplicações envolvem as pessoas, né? Todas as aplicações, os interessados, né, são pessoas, muitas pessoas. Então, também, a gente tem que sempre lembrar que tem coisas maravilhosas que podem ser feitas, né? Mas também
uma vez que envolve pessoas e envolve um grande volume de pessoas, né, sobretudo, a gente tem que tomar certo cuidado com as implicações disso e ter um cuidado especial, né? Assim como a gente tem quando a gente faz um estudo médico com medicamento, a gente tem preocupações éticas. E a IA vai ser a mesma coisa, né? Já é a mesma coisa. Envolve pessoas, envolve consequências das pessoas, a gente tem que tomar esse cuidado também na inteligência artificial. Perfeito. Professor, e os princípios mais importantes, então, para a gente conseguir desenvolver uma inteligência artificial ética? É um assunto muito atual esse, né? Existem várias frentes discutindo esses princípios, né? Desde agências não governamentais, entidades como a Unesco, como a ONU, como a própria Organização Mundial de Saúde, né? Mais na área de saúde, e também empresas, consórcios de empresas, governos, todo mundo está discutindo justamente como construir, né, princípios para uma IA ética. Não é trivial, é um assunto novo, né, é um assunto que exige muita conversa, que exige muita discussão, né, mas alguns trabalhos científicos já colocam alguns princípios que são importantes. Vou citar, por exemplo, dois deles que eu atuo de maneira mais intensa na pesquisa, que é a busca pela transparência dos métodos de inteligência artificial, que a gente chama de interpretabilidade ou explicabilidade, ou seja, é importante que a pessoa que tem uma decisão, por exemplo, alguma pessoa que recebe ou não um crédito, para simplificar com um exemplo, é importante saber por que ela teve a concessão ou não teve, sobretudo se ela não teve, ela quer saber. E não dá para dizer, não, um algoritmo decidiu assim, ponto final, né? É muito legítimo que a gente consiga explicar, né, como o algoritmo decide. E isso é um desafio técnico. E como esses algoritmos, como eu disse, as redes neurais são muito complexas como modelo, então a gente não consegue mais visualizar o que passa lá dentro dessa caixa preta que a gente fala. Então a gente tem que ter algum cuidado para desenvolver métodos, desenvolver princípios para tentar tornar isso interpretável. Esse é um princípio importante da transparência, da interpretabilidade. E o outro princípio, dentre os demais aqui, só citando esses dois, que é o que a gente chama da equidade, né? Ou seja, diferentes grupos de pessoas, sejam diferentes segmentos, como gênero, raça, enfim, qualquer segmento que a gente possa imaginar, não pode ser prejudicado por essas decisões tomadas por algoritmos de inteligência artificial. Então, é muito importante que a gente faça isso. E por quê? Porque esses algoritmos são baseados em dados do passado. E a gente sabe que na sociedades como a nossa, por exemplo, os dados do passado carregam vieses, preconceitos com relação a certos grupos, segmentos, que pode ser um recorte de gênero, pode ser um recorte de raça, pode ser um recorte de gênero e raça, às vezes, enfim, uma combinação que a gente sabe que tem vieses. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não replicar esses vieses, né, e deixar a máquina preconceituosa, né? Então, isso é um outro princípio muito importante que vai exigir bastante pesquisa, bastante discussão, já vem exigindo, né? E aqui, especialmente aqui no Brasil, que é um assunto bem novo, e a gente vai ter que pensar nisso. Perfeito. E quais são os principais entraves, então, para o desenvolvimento de uma inteligência artificial ética no Brasil? E se você pudesse comentar no mundo? No Brasil é um assunto novo ainda, a gente está amadurecendo, né? Está criando agora todo um corpo de pesquisa, né? Alguns centros já estão começando a estudar esse problema, né? Tem movimentações políticas também, teve recentemente o marco da inteligência artificial na Câmara, recentemente aprovado, vai para o Senado agora. Então, existe uma movimentação inicial no Brasil, a gente pode dizer dessa maneira, que acho que está interessante e dá para avançar bastante, dá para contribuir, dá para aprender. No mundo já é um assunto um pouco mais adiantado, né? E então já é um assunto que já tem mais tempo, né, de discussão. Eu acho que teria esses dois grandes entraves, né, político e também um olhar muito atento à capacitação técnica das pessoas, né, e dos profissionais. Qual que é o papel da interdisciplinaridade, professor, na busca pela resolução desses problemas éticos na inteligência artificial? Eu diria que é fundamental. A gente já sabe que não é possível abordar uma perspectiva única, né,
por exemplo, do ponto de vista técnico, né, que eu sou engenheiro e trabalho com os algoritmos, com os métodos, né, a gente sabe que existem limitações para tentar resolver o problema no método, né, e mais do que isso, né, para entender o problema é necessário um diálogo com filósofos que conhecem ética, cientistas sociais que conhecem as consequências dos problemas decorrentes da IA, economistas, enfim, é um problema de natureza interdisciplinar. Felizmente, né, eu tenho o privilégio de estar numa unidade que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, que a gente tem, né, esse espaço de discussão, né, inclusive a gente tem um espaço de construção de formação que envolve, né, aspectos filosóficos, éticos para alunos de engenharia, por exemplo, né, através de disciplinas do que chamamos aqui do núcleo geral de curso, né, isso é muito importante para problemas dessa relevância, né, e na Unicamp também. A Unicamp é uma universidade tradicional, né, na interdisciplinaridade, tem os centros e núcleos, né, todo esse papel relevante, e em especial, né, recentemente nós tivemos na Unicamp o Centro de Inteligência Artificial aprovado, né, numa chamada FAPESP MCTI, né, que é o BIOS, né, e no BIOS nós temos também grupos interdisciplinares para discutir esse problema. Então, sem dúvida, é fundamental. A boa notícia é que nós temos aí condições de abordá-lo, né, com equipes interdisciplinares, porque, por outro, se a gente não fizer dessa maneira, a gente não consegue soluções boas aí para abordar esse problema.